Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de maio de 2025. Combatentes do Irã estão lutando pela Rússia. Já tínhamos os norte-coreanos, já tínhamos os chineses e agora também estão os iranianos. O presidente Zelensky disse que, usei como título também da segunda parte da matéria, o seguinte: ninguém vai retirar nossas tropas ucranianas dos nossos territórios. Presidente Volodymyr Zelensky. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal. Aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Na região de Pokrovsk, que é onde foram vistos os iranianos, inclusive, e foram ouvidos através de ligações, é uma região que os ucranianos estão contendo os avanços russos e eles estão tendo muitas baixas. A Ucrânia faz barragens de artilharia devastadoras, numa zona da morte, como eu já tenho sempre relatado para vocês, e tem a crescente, é uma região que tem muitos recrutas estrangeiros, e isso revela que tem muitas pessoas que vieram de muito longe da Rússia e estão se esforçando para aumentar, que a Rússia está se esforçando para manter essa ofensiva viva, porque não está conseguindo recrutar os seus próprios soldados na Rússia. Está conseguindo, mas muito pouco. Não o que ela se propunha na realidade. Apesar de deixar claro o seguinte, tem outros canais falando justamente o contrário, porque são canais pró-russos, que fazem a propaganda russa e trabalham para a Rússia. O nosso canal não trabalha para ninguém. Ele espelha e fala a verdade do que está acontecendo, né? Os ucranianos têm tido tanto sucesso na eliminação de grupos de frentes de ataque que os russos estão faltando muita mão de obra. E eles estão tentando fazer infiltrações agora, como faziam em Sumi, em grupos menores. Porém, a Ucrânia tem também detectado esses grupos e eliminado esses grupos. E para resolver esse problema, o exército russo está recrutando em todos os lugares, porque ele precisa de gente. Ele precisa preencher as lacunas de altas baixas, né? Entre 1.300 a 1.500 baixas, todo dia ele tem no teatro de operações. Isso aqui dá mais ou menos mais de 7.000 baixas todos os dias. Vocês vejam que já o presidente Trump fala que são 5.000 que morrem toda semana. Na realidade, ele deve ter multiplicado 1.000 por 5, né? Alguma coisa assim que diz que são 5.000. Mas, na verdade, é mais do que isso, né? É bem mais do que isso. Talvez chegue a 8.000 mortos, baixas todas as semanas. E tem semanas que, inclusive, já aconteceu o caso de bem mais que isso. Notavelmente, recentemente, notícias na linha de frente ucraniana, ali na região de Pokrovsk, mostram imagens de GoPro, né? G-O-P-R-O, através de internet, onde um grupo de soldados russos, né? Quem olhava assim são soldados russos, com uniforme russo, se preparando para o ataque. No entanto, enquanto eles usam uniformes russos, vários são, porque eles viram uma transmissão que estavam fazendo desse grupo de soldados, né? E aí eles ouviram uma língua que, segundo os ucranianos, que identificaram, arrumaram um tradutor, que é uma língua, segundo eles, persa, né? Não é a língua russa. E as pessoas, esse grupo de iranianos que estavam ali falando persa, estavam com dificuldades de se comunicar com quem estava ali, oficial ou sargento, ele não foi identificado, estava sem insígnias, mas via-se que era alguém que comandava ali, de se comunicar com eles. E um soldado iraniano está reclamando que tem um ferimento no pé, dizendo que não pode participar do ataque e precisa de atenção médica. E nessas imagens do GoPro, os soldados iranianos e russos estão tendo problemas justamente de comunicação e compreensão, enquanto os soldados russos estão tentando dizer para eles, convencer aos iranianos que eles precisam se retirar daí e se ajuntar com o pessoal deles que logo sairia para o ataque, né? Da linha de ataque, ou seja, para a linha de carne moída eles estão trazendo esses iranianos, né? O envio de comandantes iranianos ajuda a Rússia a suprir a necessidade de mão de obra, mas não acredito que totalmente, né? Porque ela está fazendo ataques constantes e ela precisa repor, mas ela está mandando os caras para a morte, assim como mandou os norte-coreanos, assim como aconteceu com os chineses, né?
Então, essa é a dinâmica da Rússia. A Rússia não sabe fazer diferente, ela não sabe combater diferente. Agora, as barreiras linguísticas têm dificultado severamente essa coordenação e o compartilhamento de informações. Assim como os norte-coreanos, que fizeram ataques desorganizados, maior número de baixas e risco de fogo amigo. É o que relata essa matéria, inclusive no GoPro. Pokrovsk é um caldeirão cultural, então, para as forças russas, já que cidadãos de diversas outras partes do planeta são encontrados nesse setor. Quase sempre reclamando que foram enganados e estão sendo usados como bucha de canhão junto com a infantaria russa. No entanto, com poucos homens e com seus aliados iranianos incorporados em suas unidades, hesitando em avançar, os ataques russos estão fadados ao fracasso. E tem sido fracasso, né? E, na realidade, é a região onde a Ucrânia retomou bastante território, fazendo contra-ataques nessa região. Isso é o que efetivamente aconteceu. Enquanto isso, nas negociações de hoje, a resposta às negociações do presidente Zelensky, que foi informado pelo presidente Trump de como que foi a conversa entre ambos, entre o ditador da Rússia e o presidente Trump. Para começar, o título em destaque, que está correndo em destaque pelo mundo aí, o Zelensky falou: ninguém vai retirar tropas ucranianas dos nossos territórios. Então, é uma citação já importante, fazer cara feia mesmo para essas negociações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre sua segunda conversa com seu colega americano, ou seja, já depois que os dois tinham falado, né? Com o colega americano Donald Trump, um dia após dessa conversa, quer dizer, no mesmo dia, ontem, do Vladimir Putin, né? De acordo com Zelensky, Trump acredita que a Rússia está pronta para compromissos. E para ele, o mais importante é que a Ucrânia e a Rússia iniciem negociações diretas, né? Ele deixou isso claro. O chefe de Estado ucraniano observou que gostaria de ver um cessar-fogo como primeiro passo para que os russos possam demonstrar sua verdadeira disposição de acabar com essa guerra. Mas como eu acho que eles não estão, e acho que essa negociação não vai dar em nada, como as outras também, esse é o meu ponto de vista, o presidente Zelensky deve também ter esse sentimento. E aí ele diz: ninguém retirará nossas tropas de nossos territórios. É meu dever constitucional e o de nossos militares. Não haverá ultimatos. Ninguém entregará suas terras, seu povo e suas casas. Não sei quais são os princípios do memorando, porque o Putin propôs um memorando. Ele declarou que queria que fosse feito um memorando primeiro, assinado com algumas regras, né? E que essas regras atendessem às duas partes, Rússia e Ucrânia. E aí diz ele: se a Rússia impõe condições para a retirada de nossas tropas, de nossas terras, significa que eles não querem que a guerra termine. Porque eles entendem claramente que a Ucrânia não fará isso. Isso é fato. Eles, inclusive, ontem, né, fora da reunião, o representante do ditador russo, o porta-voz dele, já tinha dito que a Ucrânia tem que se retirar de todas as terras anexadas, porque já estão na Constituição russa, sendo que a Rússia não ocupa essas terras, ela ocupa uma parte dessas terras. Ela ocupa 18,3% das terras ucranianas em toda aquela região que vocês já conhecem de outros vídeos, né? E mesmo de outras informações que vocês têm. Aí diz o Wendell Zelensky: entendo que eles discutiram isso com Putin, o presidente americano, né, com o lado russo, para que em um formato bilateral pudesse haver um memorando apropriado que poderia então levar ao mapa que levasse ao fim da guerra, ou seja, a um acordo. Um memorando que seria apoiado por todos ou ambos os países, que também incluiria um cessar-fogo. Isso é desconhecido para mim nesse momento, falou Zelensky. Se a Rússia propor esse memorando, poderemos formular nossa visão. Então, ele, na realidade, ele falou com o Trump isso, mas não tem nada, um start que a Ucrânia tem que fazer isso. Mas o ditador russo já tinha recomendado: gostaríamos que a Ucrânia colocasse no memorando as cláusulas que satisfizesse ambas as partes, no caso, Ucrânia e Rússia. Só que as cláusulas dele não são do ditador da Rússia, não são cláusulas que a Ucrânia aceitará, porque ele quer ficar com todos os territórios. E a Ucrânia não vai aceitar e vai continuar a guerra, vai continuar resistindo. Então essa é a questão, né?
Bom, assim que tivesse essas cláusulas definidas, aí eles iriam provavelmente para um cessar-fogo. Aí o Putin concordaria. Mas não acredito que vão concordar nesse memorando. Putin disse que a Rússia está pronta para trabalhar em um memorando com a Ucrânia, que inclui possível cessar-fogo por um determinado período de tempo. O ditador russo também disse que os contatos entre os grupos de negociação que se reuniram em Istambul foram retomados. Aí ele referiu-se, aí, no caso, a Istambul. E o Trump referiu-se ao Vaticano. Anteriormente, antes, como eu não quero ser repetitivo, então eu já falei, mas o Trump falou 2 vezes com Zelensky, antes da reunião e depois da reunião. Eu acho que essas negociações para a paz vão longe ainda e a guerra vai continuar cruel como está acontecendo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade, como todos os dias acontece isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.